Fala galera, paz seja contigo, tudo bem com você? Seja bem-vindo à Escola Tadel, mais uma vez expressando minha gratidão, honra e louvando a Deus, podendo ajudar você com esse projeto Genoma. Tem sido uma grande bênção mesmo, o Senhor tem nos dado grandes momentos, tem sido maravilhoso. Projeto Genoma não é célula, vem antes de célula, vem antes dessa exposição. Que o Projeto Genoma é a transmissão, é a formação da cultura do reino de Deus dentro do nosso lar. Por que é antes de célula? Porque não adianta eu abrir uma célula na minha casa com um desejo de salvação se a minha casa não tem a cultura do reino impregnada no sangue. Se os nossos filhos não têm o hábito de sentar, se a família não tem o hábito de sentar à mesa e falar da palavra de Deus, orar juntos, se não tem vida do reino de Deus na casa. Aí sim, vem célula, depois que essa estrutura está formada. Então tem sido uma grande bênção que temos visto testemunhos, pessoas que têm contado coisas maravilhosas e essa estrutura sendo formada, as crianças incorporando a mesa no momento da oração, da leitura da palavra, tem sido bênção demais e você seja muito abençoado através disso. Hoje nós vamos falar em Mateus, capítulo 1, do verso 18 em diante. Vamos estar pulando toda aquela história de genealogia, que para mim estava sendo muito legal. Porém, estava sendo legal para mim, mas estava trazendo alguma dificuldade a alguns irmãos. Estava conversando hoje com um discípulo nosso, e dentro daquela conversa nós enxergamos uma certa dificuldade ainda no manuseio da Bíblia, desse ir, vai e volta, então vamos dar uma acelerada na genealogia e vamos à história de fato de Mateus. Então vamos começar a leitura do livro de Mateus a partir do nascimento de Jesus, e está no verso 18, capítulo 1, verso 18 do livro de Mateus. Bora lá! Está escrito assim, importante, leia, medite, pense, forme as suas perguntas. Pense você, isso aqui é somente um caminho, é um insight para te ajudar na aplicação do Genoma na tua casa. O Genoma não tem regras, é você criar a cultura de como expressa dentro da sua casa, para que a sua casa tenha um contorno de meditação na palavra. Não é para você, não estou pensando agora em você ser um teólogo ultra mega famoso, não. É para você ter o hábito de perguntar o texto e essas perguntas se espalhar na casa, e o Espírito Santo vai trazer questionamentos, união e moldura, adorno sobre vocês na casa. Aí, quero aprender mais? Aí você conta com a gente na Escola Tadel e a gente vai estar buscando aprofundar cada vez mais. Mas hoje é o direcionamento, é o apontamento. Amém? Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Então foi assim que Jesus nasceu. Mateus 1,18. Então Jesus nasceu assim, como? Maria estava grávida. Vamos lá. Estando Maria, sua mãe, desposada de José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Maria e José estavam desposados, estavam emponsai, estavam noivos. No noivado judaico, aqui em questão, segundo a cultura, segundo os estudiosos, os noivos já tinham realizado todo o processo documental, jurídico. Os dotes estavam sendo entregues, os documentação, os contratos estavam tudo já realizado.
E dentro desses documentos formalizados, tinha a data do casamento. Vamos dizer assim, mês que vem, dia 25 do mês que vem, vai ser o casamento de José e Maria. Então, dentro desse tempo, é neste exato momento que estamos falando. E tem uma coisa muito interessante, que não poderiam mais desfazer o contrato, porque já estava assinado. Agora, como que se desfaria então esse casamento? Somente por carta de divórcio. Eles não estavam casados de fato, mas legalmente já estavam casados. Antes de se ajuntarem, eles não moravam ainda na mesma casa, não dormiram na mesma cama, ainda não coabitaram ou realizaram relações sexuais, transaram, como você preferir falar. Mas achou-se ter concebido do Espírito Santo. Imagine a situação. E a primeira pergunta que eu lanço para você pensar, para te ajudar a pensar no texto, é: como seria para você estar no lugar de José? Tá tudo documento, tudo certinho, tudo pronto, você esperando o casamento. Como seria para você estar no lugar de José? Você vai lá visitar Maria. Maria, é dia 25, Maria, nós vai casar. Olha que maravilha. Maria, Maria. E daí você ouve: então, José, tem uma coisa para te falar. Veio o Espírito Santo e eu estou grávida. Como a gente faz? Como seria você no lugar de José? Agora, pensa do outro lado também. Imagine você contando para José: eu não sei como, mas veio o Espírito Santo aqui e eu chorei, fui revestida de unção, foi muito lindo e estou grávida. Como seria a sua reação para contar e para receber essas informações? Essa é uma boa pergunta, não é? Volta no texto. Verso 19. Então José, seu marido, viu? Marido, já estava juridicamente casado, já foi. Como era justo. José tem uma qualidade muito legal. Justo. Qual é o significado de ser justo? E a pergunta que você pode fazer agora é: você pode ser considerado uma pessoa justa? Para essa avaliação é legal você apontar daí para sua esposa e pergunta: mozão, minha gatona, sou considerado justo segundo o significado que a gente acabou de entender? Filho, sou considerado justo para contigo? E o filho também faz para o pai, a esposa assim, cada um faz essa pergunta e cada um se responde. Numa avaliação para que a família possa chegar num consenso e pensar: bem, precisamos melhorar. Lembrando, por favor, não é momento de criar intrigas. É para examinar a palavra contra vocês, contra a família, para que vocês possam encontrar com Cristo, para melhorar nosso posicionamento entendendo a Bíblia e atualizar nossa vida, atualizar o nosso coração com a palavra de Deus. Então José era justo e não queria infamar Maria, intentou deixá-la secretamente. José ele era justo e ele não quis infamar. Infamar é expor a vergonha. José não queria expor a vergonha dela. Porém, não era só isso que estava em jogo. Não era só isso que estava em jogo. Existia um perigo de exposição à morte contra Maria, segundo a lei judaica, desde Êxodo. Existe uma lei em perigo aqui. O perigo que ia vir com a exposição. E José era justo e não queria que Maria morresse. Talvez porque ele tenha acreditado. Não, foi o Espírito Santo, tudo bem, eu vou acreditar em você. Mas eu tô com assim, tá difícil para mim, viu? Mas tudo bem, vou pensar no que fazer. Então ele pensou no divórcio. No divórcio seria mais simples, porque ele pensou na solução e a solução seria um divórcio privativo. E esse divórcio privativo, então, ele ia ter que fazer uma carta de divórcio explicando ou contando algum defeito dela. Ele ia ter que inventar um defeito lá, ela, sei lá, eu olhei pra ela é nariguda, ela tem algum defeito aqui que não me desce legal e eu quero essa carta de divórcio. Isso você vai encontrar em Deuteronômios capítulo 24, do verso 1 a 4, se você quiser mais detalhes. Mas o perigo estava no outro ponto, porque ela estava grávida. Então a exposição poderia trazer um repulso de adultério. E o que aconteceria se isso fosse falado em público?
vamos ver o que a lei diz. A lei dava uma exposição de morte. Então, aqui eu quero ler com você. Deuteronômios, é nome difícil, capítulo 22, no verso de 20. Então, Deuteronômio 22, 20 até o 22, está escrito assim: porém, este negócio for verdade, que a virgindade não se achou na moça. Então, o cara casou e não tem virgindade aqui, não. Essa mulher aqui foi. Então, levarão a moça à porta da casa do seu pai. O que ia acontecer com a exposição? Maria ia ser levada à porta da casa do pai. E os homens da sua cidade apedrejaria com pedra. Tem que ser com pedra para apedrejar. Até que ela morra. Então Maria ia ser levada na porta da casa do pai. A vergonha está exposto não somente por Maria, mas também na casa do pai. E ela ia ser apedrejada até a morte, pois ela fez loucura em Israel, prostituindo-se. Então ela ia ser considerada como uma prostituta, adulta. Prostituindo-se na casa de seu pai. Assim tirarás o mal do meio de ti. Quando o homem for achado deitado com uma mulher casada, com o marido, ambos morrerão. Então, se é pego lá a traição, os dois peladão, adultério sendo pego, o homem e a mulher vai ser apedrejado até a morte. Assim era a lei. Assim era a lei. Então Maria estava com risco de ser apedrejada até a morte, segundo a exposição registrada na lei. E José, ele não queria ela morta. Então a solução, ele fazer uma carta com defeito. E ele estava pensando em como fazer isso de uma maneira que ela não seja exposta ao perigo de morte. E o que acontece então? Verso 20. E projetando isto, ele foi dormir. E eis que no sonho lhe apareceu um anjo do Senhor. Então apareceu um anjo a José, e no sonho tudo resolvido, ele ficou tranquilão. José, filho de Davi. Então o anjo fala no sonho. José está sonhando. No sonho o anjo fala com ele: não temas receber Maria, tua mulher, porque nele está gerado o que é do Espírito Santo. E ele vai dar à luz um filho e chamará seu nome Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Voltando ao pensamento, imagine que legal aqui. Você está tendo um sonho. Um anjo apareceu no sonho e conta um negócio para você. Você está tendo um sonho e nesse sonho está tudo resolvido. Simples assim. Então você precisa da exposição de fé, reconhecimento, intimidade, relacionamento, conhecimento da palavra. Porque senão é complicado, é uma situação complicada aqui. Existe uma exposição de vergonha, existe uma história que vai ser difícil de ser gerida, aceita na sociedade. José era um homem justo, tinha muita coisa ali nas costas. Mas dentro desse sonho aqui, no verso 21, aparece algo também muito interessante. E essa é uma pergunta boa também para se fazer. Qual é o propósito de Jesus? O verso 21 expõe isso. Qual que é o propósito de Jesus nos versos 21? Por que Jesus nasceu? Por que Jesus veio da terra? Por que Jesus nasceu? Está aqui no verso 21. Leia e responda. Pergunte na mesa e responda. Respondendo isso, agora eu quero que você comece a se imaginar como sendo o pai de Jesus. E pai, mãe mais. Você sendo pai ou mãe de Jesus. Como seria a educação desse menino com você? Como você educaria Jesus tendo essa revelação? Você está cuidando do cara que vai salvar o povo do pecado. Como que você vai cuidar? Pô, filho de Deus na minha mão, gerado do Espírito Santo, olha como que eu vou educar meu filho? Como você educaria Jesus? Como você cuidaria dele? Tenta se pôr no lugar. Pai de Jesus. Agora eu quero que você traga para você aqui, ó. Vamos trazer para perto. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Os filhos
Isso é uma herança, um presente, uma dádiva de Deus para minha vida. Então meu filho é uma dádiva de Deus para mim, seu filho é uma dádiva de Deus para sua vida. O seu filho, assim como em você, assim como em mim, Deus coloca algumas características maravilhosas. Primeiro, testemunha. Assim como você é testemunha de Cristo, ele também é. Assim como você é testemunha do reino, ele também é. Assim como você é o embaixador do reino, ele também é. Assim como sobre você existe o ministério da reconciliação, você e ele também tem. Assim como você é filho de Deus, seu filho também é filho de Deus. Assim como você é co-herdeiro com Cristo, a glória, a graça de Deus, seu filho também é. Assim como você é templo do Espírito Santo, seu filho também é. A pergunta é, e agora? Como você cuidará do seu filho? Sendo que sobre seu filho tem a mesma fração, a mesma responsabilidade que José e Maria teve, nós temos hoje. Porque sobre os nossos filhos tem tudo isso daqui. Veja esse ponto maravilhoso que ministério da reconciliação. Vai lá, tá o verso aí, só lê lá. Então, o ministério da reconciliação é a mesma coisa que isso daqui. Jesus, ele veio e pagou o preço, ele é a ligação entre o pecador, o arrependido a Deus. Ele traz a conexão daquele que estava perdido com Deus novamente. Hoje, eu e você temos o ministério da reconciliação, ou seja, sobre mim, sobre o seu filho, sobre nossos filhos, está esse ministério da reconciliação. Sobre os nossos filhos, existe um agente que vai produzir uma atração. A pessoa vai olhar para os nossos filhos e vai encontrar Deus através do comportamento que a gente está ensinando. Então, como você vai ensinar o seu filho a partir desse conhecimento de agora? Essa é a pergunta que eu queria deixar para você. Se ficou fácil. Como você cuidará do seu filho? Dentro dessa pergunta, você vai fazer o seguinte: erros que estamos cometendo como pais, e se o filho já for mais velho, poder ajudar a contar os erros, e os filhos mais velhos aí, o primogênito, que já tem a consciência, como pode ajudar na educação dos mais novos, dos sobrinhos, como que os filhos vão imaginar ser cuidado dos outros, e no que melhorar, como a gente pode melhorar, quais os nossos erros e como a gente pode melhorar esses erros, acertos, quais os nossos acertos, isso também é legal. Verso 25, 22, né? Tá, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Então isso aqui é uma profecia que está sendo realizada. Eis que a virgem conceberá da luz um filho e chamará o nome de Emanuel, que é traduzido Deus conosco. Verso 24, e José, despertando do sono, fez como o Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. Então José acordou tranquilão e fez o que estava proposto. Então, e não a conheceu até deu à luz o seu filho primogênito e pôs o nome de Jesus. Então José, ele não teve relações sexuais com Maria até depois do parto. Eles casaram, eles não expôs ela, foram para sua casinha, esperou o tempo da gestação, depois do nascimento, os 40 dias, aí sim tiveram relações sexuais. Por quê? Mesmo casado, José não teve relação sexual com sua esposa até o nascimento de Jesus? Essa é uma boa pergunta para você fazer. Uma pergunta só para provocar. Jesus teve irmãos? Ele era primogênito, lembra disso? Se é primogênito, é o primeiro de mais irmãos. Bem, falta um minuto. Um adendo grátis. Jesus, nome de Emanuel, traduzido a Deus conosco. A gente vê na palavra desde o Éden, onde Deus era com o povo, com Adão, houve uma ruptura. E dentro dessa ruptura, Deus cria um povo, através de Abraão. No deserto, Deus manda construir a tenda para aproximação.
Então Deus ficou próximo. Jesus veio, Jesus se formou a conexão, junção. O Espírito Santo, depois Jesus morreu, subiu para o céu e enviou o Espírito Santo. E com o Espírito Santo, a gente já estava junto, agora estamos entrelaçados, agora formamos um purê de batata. Então, em outra linguagem, Emmanuel, Deus conosco, no Éden, um purê que foi desfeito. Então, Deus ele cria um povo, chama Abraão e começa a criar um povo. Depois chegamos em Moisés, tenda, na tenda a aproximação. Batatas ficou perto uma da outra. Com Jesus, teve aquele fermentação e as batatas foi prensada, virou batata amassada. Com o Espírito Santo veio nas nossas vidas, nos conectamos, formamos um purê. Emmanuel, hoje Deus conosco está presente. Por isso que Ele nos fez templos de Deus e o Espírito Santo habita em nós, formando o elo completo. Jesus é a conexão, o Espírito Santo é essa transfusão de identidade. Seja bem-vindo à Escola Tadel e boa semana no seu projeto Genoma na sua casa. Seja cheio do Espírito Santo. Não se esqueça, por favor, orem pelos seus amigos de oração. Orem pelos seus amigos de oração. Coloque seus filhos para orar pelos seus amigos. Tendo a oportunidade, compra uma carninha, chama o seu amigo, faz subir o cheiro da carninha assada e dentro daquele momento de confraternização, compartilha Jesus. Mostra o que Jesus tem feito. Um dia chama ele, vamos lá em casa, a gente tá fazendo um genoma em casa, lá a gente tá sentando e conversa um pouquinho sobre a palavra de Deus. Vamos em casa fazer com a gente? Vai ser benção. Certo? Abraço, até mais, e no demais. Kamiwa, Anatou, Shukufuku, Stop. Mata né?